Saudações! Nós vamos hoje continuar o Poder Legislativo que nós começamos na aula anterior e paramos exatamente no Senado Federal. Vou fazer uma rápida retrospectiva até o Senado. E o Senado, inclusive, nós não notamos nada. Bom, então nós começamos na aula passada dizendo que o Congresso Nacional é quem exerce o poder legislativo do Brasil. E que o Congresso Nacional é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. A Câmara é composta por deputados federais que representam o povo e são eleitos em proporção aos habitantes, e o Senado composto por senadores que representam os estados e o Distrito Federal. Falei também que, em consequência do Poder Legislativo da União, que é o objeto da nossa aula, ser formado por duas casas, ele apresenta uma estrutura bicameral. E que esta estrutura bicameral, dentro do Estado brasileiro, só é possível no Poder Legislativo da União. Haja vista que os estados, os municípios e o Distrito Federal têm um poder legislativo unicameral, porque se constitui apenas de uma casa. No caso do Estado-membro, é a Assembleia, que está composta por deputados estaduais que fazem as leis que vão vigorar dentro do Estado. No caso dos municípios, é exercido pela Câmara Municipal, composta por vereadores que fazem as leis que vão vigorar dentro do município. E no caso do Distrito Federal, é exercido pela Câmara Legislativa, que se compõe dos deputados distritais. É isso? Bom, o Congresso Nacional ele tem um período de funcionamento. Esse período é chamado de período legislativo ordinário. Vai de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Fora deste período, o Congresso está em recesso. Deputados e senadores estão com intervalo de férias, né? Dissemos também que uma legislatura corresponde a 4 anos. 4 anos de mandato é uma legislatura. E afirmamos que, em se tratando de senador, como o senador tem um mandato de 8 anos, nós vamos observar então que o mandato de senador tem 2 legislaturas. Haja vista que uma legislatura são 4 anos. Com um mandato de 8, 2 legislaturas. Já os deputados federais, que têm um mandato de apenas 4 anos, então é uma legislatura apenas. Dissemos também que o Congresso Nacional reúne-se conjuntamente e separadamente. Tem momentos que se reúnem separadamente Câmara e Senado, e outros momentos se unem as duas casas, né? Aí nós temos a sessão conjunta. Afirmamos também que, embora o período de funcionamento do Congresso Nacional seja de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro, ele pode ser convocado extraordinariamente no período deste recesso. Afirmamos também que o Congresso, quando reúne-se em sessão conjunta, está previsto na Constituição em quais momentos. Por exemplo, para inaugurar a sessão legislativa. Esta reunião será no dia 2 de fevereiro, inaugura-se a sessão legislativa. Um outro momento, para dar posse ao presidente e ao vice-presidente da República. É outro momento em que a sessão é conjunta. E em outro momento, ele reúne-se para apreciar o veto do presidente. Quando o presidente vetar um projeto de lei, ele deverá comunicar ao presidente do Senado os motivos do veto, e o presidente do Senado vai convocar Câmara e Senado para que, em sessão conjunta, aprecie o veto do presidente.
Mais detalhes sobre o veto nós estudaremos dentro do processo legislativo. Muito bem. Aí logo em seguida, nós falamos na mesa do Congresso Nacional. Mesa do Congresso Nacional é exatamente quem dirige o Congresso Nacional. E eu enfatizei que tem mesa dirigindo os trabalhos, a Câmara, dirigindo os trabalhos da Câmara, tem mesa dirigindo os trabalhos do Senado, mesa do Senado, e tem mesas dirigindo o trabalho do Congresso. A mesa que dirige os trabalhos da Câmara, evidentemente, é constituída só por deputados, né? Um primeiro vice-presidente, um segundo vice-presidente, vamos ter um primeiro secretário, um segundo secretário, um terceiro secretário e um quarto secretário, dirigindo a Câmara. No Senado nós temos o presidente, o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente, um primeiro secretário, um segundo secretário, um terceiro secretário e um quarto secretário, todos senadores. Quando se trata da mesa do Congresso Nacional, aí é mista. É mista. Quem preside o Congresso Nacional é o presidente do Senado. Então, o presidente do Senado tem a função de presidir o Senado quando reúne-se em sessão separada e tem a função de presidir o Congresso quando a reunião é em sessão conjunta, ou seja, Câmara e Senado. Então, a mesa do Congresso ela é mista. Vai ter senadores e vai ter deputados. O presidente do Congresso é o presidente do Senado. O primeiro vice-presidente do Congresso é o primeiro vice-presidente da Câmara. O segundo vice-presidente é o segundo vice-presidente do Senado. O primeiro secretário é o primeiro secretário da Câmara. O segundo secretário é o segundo secretário do Senado. O terceiro secretário é o terceiro secretário da Câmara e o quarto secretário é o quarto secretário do Senado. Então, isto aí é a mesa do Congresso Nacional. É mista, né? É mista. É composta por deputados e composta por senadores. Muito bem. Aí depois falamos nas atribuições do Congresso Nacional e dividimos em dois tipos de atribuições. Atribuições legislativas e atribuições deliberativas. Nas atribuições legislativas, nós dissemos que o Congresso Nacional não depende da sanção do presidente da República. São aquelas atribuições que estão previstas no artigo 48. O Congresso não precisa da sanção do presidente, ou melhor, perdão, precisa da sanção do presidente. Nas atribuições legislativas, o Congresso precisa da sanção do presidente. Ele aprova o projeto, mas tem que ser sancionado. Ele não precisa da sanção nas atribuições deliberativas. Aí não precisa. Por quê? Porque as atribuições deliberativas, que estão previstas no artigo 49, são competências exclusivas do Congresso Nacional. E sendo competências exclusivas, não depende da sanção do presidente. Depende exclusivamente da promulgação pela mesa da Câmara e do Senado. Citamos os artigos, observamos alguns exemplos, tanto das atribuições legislativas, como das atribuições deliberativas. Os senhores já anotaram isso aí. Depois nós fomos para o item 4, Câmara dos Deputados. Aí eu disse que os deputados representam o povo e, no mínimo, cada estado e o Distrito Federal elege 8 deputados e, no máximo, 70 deputados. Disse também que os deputados são eleitos pelo sistema eleitoral majoritário. O sistema eleitoral majoritário é aquele que permite o deslocamento de votos de um candidato para outro dentro do mesmo partido. Então, deputados federais são eleitos pelo sistema proporcional. Proporcional. Falei majoritário, mas é proporcional. Proporcional é o que permite o deslocamento de votos
de um candidato para outro dentro do mesmo partido. As condições de elegibilidade para exercer a função de deputado federal é ter a idade mínima de 21 anos, ser brasileiro, ser registrado por um dos partidos políticos, possuir domicílio eleitoral. Isso aí são as condições de elegibilidade para deputado federal. O mandato é de 4 anos, ele pode ser reeleito. No que refere-se à nacionalidade, eu expliquei que o brasileiro naturalizado pode ser deputado federal, tanto nato como naturalizado. Só que, se tratando de brasileiro naturalizado, ele não poderá nunca presidir a Câmara. Por quê? Porque o presidente da Câmara é um eventual substituto do presidente da República. É presidente, vice-presidente, presidente da Câmara e presidente do Senado. E como o cargo de presidente é privativo de brasileiro nato, então o presidente da Câmara, sendo brasileiro naturalizado, ele não poderá nunca exercer a presidência da República, por ser um cargo privativo de brasileiro nato, embora ele esteja na ordem. Tá? Muito bem, nós paramos exatamente aí. E ficamos no Senado Federal. Eu disse que os senadores representam os estados e o Distrito Federal. E que cada estado elege igualmente 3 senadores. Independente da importância econômica, territorial, são 3 senadores. É a representação que a gente chama de paritária, também conhecida como igualitária. Cada senador é eleito juntamente com 2 suplentes, primeiro suplente e segundo suplente. O primeiro suplente é o primeiro substituto do senador. O segundo suplente é o segundo substituto. Os suplentes, primeiro e segundo, são eleitos por voto vinculado. Significa dizer que você não vota isoladamente para suplente de senador. Você votou no senador, está automaticamente votando no candidato a primeiro e segundo suplente, que está vinculado com ele na chapa. A eleição, ou melhor, o mandato do senador, ele é de 8 anos, mas a eleição é realizada de 4 em 4 anos. Não é fenômeno nenhum. É porque cada eleição para senador, a renovação, ela nunca é total. Sempre ela é parcial, por 1/3 e por 2/3. Significa dizer que os 3 senadores que cada estado e Distrito Federal tem direito não são eleitos na mesma época. Então eles não vão completar 8 anos na mesma época. Por isso que tem eleição de 4 em 4 anos. No momento a renovação é por 1/3, no outro momento a eleição é por 2/3. Né? Bom, o senador, ele é eleito pelo sistema majoritário. Ganha quem tiver maior número de votos. E esse sistema majoritário é chamado de sistema majoritário simples, porque não há possibilidade de segundo turno para senador. Só é um turno. Se o candidato tiver um voto a mais do que o outro, ele está eleito. Então isto é o sistema majoritário simples. É o sistema que elege o senador. Senador deve ser brasileiro, deve estar em pleno exercício dos direitos políticos, deve ter no mínimo 35 anos, deve ser registrado por um partido político e deve ter domicílio eleitoral. O senador também, ele pode ser brasileiro naturalizado. Só que, sendo brasileiro naturalizado, ele não vai presidir nunca o Senado. Por quê?
porque o presidente do Senado é o eventual substituto do presidente da República. E o cargo de presidente da República é privativo de brasileiro nato. Por isso que ele não pode exercer. Então anotem lá. Vamos fazer uma anotação do Senado. O Senado compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal, vírgula, eleitos pelo sistema eleitoral majoritário. Em seguida, cada senador será eleito juntamente com 2 suplentes. Em seguida, a renovação do Senado ocorrerá a cada 4 anos, por 1/3 e 2/3, respectivamente. Em seguida, a competência privativa do Senado está expressa no artigo 52. Artigo 52 fala da competência privativa do Senado Federal. Vamos dar uma olhadinha aqui. Compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar o presidente e o vice da República nos crimes de responsabilidade, bem como o ministro de Estado e os comandantes da Marinha e Exército Aeronáutica nos crimes conexos da mesma natureza. Então, quando eu falei da Câmara, eu disse que a Câmara tinha a competência privativa de admitir uma acusação contra o presidente. É a admissibilidade. A Câmara não julga. Ela vai admitir ou não a acusação. Se ela admitir a acusação, concordar com a acusação, por 2/3 de seus membros, aí, no caso do crime de responsabilidade, ele vai ser julgado perante o Senado. Vou repetir. O Senado compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal, vírgula, eleitos pelo sistema eleitoral majoritário. Em seguida, cada senador será eleito juntamente com 2 suplentes. Em seguida, a renovação do Senado ocorrerá a cada 4 anos, por 1/3 e 2/3, respectivamente. Em seguida, a competência privativa do Senado está expressa no artigo 52 da Constituição Federal. Bom, então nós vamos agora para o item 6, que fala da imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar você vai encontrar no artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Isso aí é a proteção para o deputado e senador no exercício do seu mandato, por suas palavras, opiniões e votos. Então, esta imunidade, na teoria do direito constitucional, ela está dividida em imunidade material
e imunidade formal. Imunidade material significa dizer o que seria crime se fosse cometido por qualquer pessoa, não será quando cometido por um deputado ou senador. Crime é importante se observar. Crime de opinião, certo? Palavras, né? E o que é a imunidade formal? Consiste em não permitir que o deputado ou senador seja preso, salvo em flagrante delito, de crime inafiançável. E neste caso, a prisão dele, os autos da prisão preventiva, os autos, o papel que está escrito, são os autos tipo assim, papel, são remetidos para a casa a que ele pertence em 24 horas. Se for um deputado, os autos da prisão em flagrante vão ser remetidas para a Câmara. Se for um senador, para o Senado, que vai decidir pela maioria de seus membros se ele permanecerá ou não preso, tá? Então, a imunidade material exime o parlamentar, não é isso? Do enquadramento no crime. A imunidade formal consiste em não permitir que ele seja preso, salvo se for em flagrante delito de crime inafiançável. Situação em que os autos serão, dentro de 24 horas, remetidos para a respectiva casa para que decida sobre a permanência ou não da sua prisão. Se for um deputado, os autos serão remetidos para a Câmara. Se for um senador, os autos serão remetidos para o Senado. Então anotem, imunidade parlamentar. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, vírgula, por quaisquer de suas opiniões, vírgula, palavras e votos. Vou repetir. Imunidade parlamentar. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, vírgula, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Imunidade material é a subdivisão da imunidade parlamentar. Material e formal. Material exime o parlamentar do enquadramento no tipo penal. Em seguida, portanto, o que seria crime se fosse cometido por qualquer cidadão, vírgula, não o é. Não o é, quer dizer, não será. Não o é, sendo cometido por um parlamentar. Repetindo, imunidade material exime o parlamentar do enquadramento no tipo penal. Em seguida, portanto, o que seria crime se fosse cometido
por um parlamentar, vírgula, não o é. Quer dizer, não será, sendo cometido por um parlamentar. Agora, imunidade formal consiste em não permitir a prisão do deputado ou senador, vírgula, salvo em flagrante de crime inafiançável. Em seguida, nesse caso, será remetido os autos em 24 horas para a respectiva casa, vírgula, que decidirá pela maioria de seus membros. Repetindo, consiste em não permitir a prisão do deputado ou senador, vírgula, salvo em flagrante de crime inafiançável, seguida. Nesse caso, será remetido os autos em 24 horas para a respectiva casa, vírgula, que decidirá pela maioria de seus membros. Ponto em seguida. É importante isso aqui que eu vou colocar para vocês. A ação penal pode ser suspensa após a denúncia pelo tempo do mandato, por iniciativa do partido político e voto da maioria dos membros da casa. Repetindo, a ação penal poderá ser suspensa após a denúncia pelo tempo do mandato, vírgula, por iniciativa do partido político e voto da maioria dos membros da casa. Vocês sabem que quem denuncia na ação penal é o Ministério Público, né? Então, o deputado foi denunciado por um crime que não é afiançável. Depois da denúncia, o partido a que ele pertence pode solicitar a suspensão do processo durante o mandato dele. E que quem vai decidir é a maioria dos membros da casa. Quer dizer, se for um deputado, vai ser a maioria dos membros da Câmara. Se for o senador, é a maioria dos membros do Senado. Certo? Então, se o mandato for de 4 anos, a ação penal fica suspensa por 4 anos. Se ele se reeleger por mais 4, continua suspenso. Mais 4, continua suspenso. E assim por diante. Se for um senador 8 anos, reeleito mais 8,
depois mais 8 ele morre e não vai ser julgado. Tá? Muito bem. Comissões. Existem as comissões na Câmara e no Senado. A função delas é apreciar os projetos e dar parecer, para acelerar o trabalho dos deputados e senadores. Nós temos as comissões permanentes e temos as comissões temporárias, né? Comissões permanentes, nós temos comissão de várias modalidades de projeto, tem as comissões, por exemplo, comissão de agricultura, comissão de educação, comissão de saúde. Conforme a natureza do projeto, aí ele vai para a devida comissão. Certo? Bom, a comissão mais importante que existe dentro de uma coisa é a Comissão de Instituição e Justiça, que é exatamente a comissão que vai apreciar a constitucionalidade ou não do projeto de lei. Esta comissão, ela aprecia o projeto no momento em que ele chega. A gente vai ver com mais detalhes em processo legislativo. Se ele não passar pela comissão, já fica arquivado. Não vai para o plenário. Passando por esta Comissão de Instituição e Justiça e Cidadania, né? Ele vai para outro tipo de comissão que depende da natureza do projeto. Se o projeto for sobre a educação, ele vai para a Comissão de Educação. Se for de saúde, Comissão de Saúde. Aí ela vai dar um parecer. Se for favorável, é que ele vai para o plenário. Essas aí são as comissões permanentes. E as temporárias, elas são criadas para analisar fatos determinados, específicos, de interesse público. Não pode ser de interesse particular. São as CPIs, Comissão Parlamentar de Inquérito, que em regra termina em pizza, né? Então essas comissões, elas estudam fatos de interesse público. Elas, para serem criadas, têm que ter 1/3 de votos da casa e não analisam assuntos de interesse privado, só de interesse público, tá? Então coloquem comissões, aí vocês têm permanentes, são organizadas com o objetivo de apreciar os projetos e dar parecer sobre eles. Vou repetir. Permanentes são organizadas com o objetivo de apreciar os projetos e dar parecer sobre eles. Temporárias são criadas para a apuração de fatos determinados. No item 8 nós temos comissões parlamentares de inquérito. Aí vocês colocam. A CPI apresenta as seguintes características. Uma pergunta boa para a prova. Características da CPI. 2 pontos. Letra A. Apreciar
fatos concretos de interesse público. Apreciar fatos concretos de interesse público. Ponto e vírgula. B. Necessita de 1/3 de votos dos membros da casa. Ponto e vírgula. Letra C. Não investiga assunto meramente privado. Vou repetir. Letra A. Aprecia fatos concretos de interesse público. Ponto e vírgula. B. Necessita de 1/3 do voto dos membros da casa. Ponto e vírgula. C. Não investiga assunto meramente privado. Aqui nós temos o item 9 que fala na CPI e o sigilo bancário. A CPI pode quebrar o sigilo bancário do investigado. Pode pedir informações diretamente para a instituição financeira ou pode pedir para a instituição financeira através do Banco Central. Então coloca o item 9, a CPI e o sigilo bancário. A CPI pode obter informações sigilosas direto das instituições financeiras ou por intermédio do Banco Central do Brasil. Muito bem. Agora nós temos a prerrogativa de foro. Então, a prerrogativa de foro é a prerrogativa para o julgamento, né? Então, os deputados federais e senadores, nas infrações penais comuns, serão julgados originariamente pelo Supremo Tribunal Federal, que é o órgão máximo. Infração penal comum, matar, ferir, entendeu? Infração penal comum, foro privilegiado, serão julgados perante o Supremo Tribunal Federal. Então, coloquem prerrogativa de foro, deputados federais e senadores, nas infrações comuns ocorridas após a diplomação, vírgula, são julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Repetindo, deputados federais e senadores, nas infrações comuns ocorridas após a diplomação, são julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Isenção de testemunho. O deputado e senador não é obrigado a testemunhar nada que tenha ligação com o seu mandato, com o exercício do seu mandato. Ele é isento. Então coloca, deputados e senadores não são obrigados a testemunhar
sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato. Repetindo, deputados e senadores não são obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato. Isenção do serviço militar. Mesmo em tempo de guerra, deputado e senador só poderão ser incorporados às Forças Armadas com licença da casa a que eles pertencem. Se for um deputado federal, tem que ter licença da Câmara. Se for um senador, tem que ter licença do Senado, para que ele seja incorporado às Forças Armadas. Então coloque: isenção do serviço militar. Deputados federais e senadores não podem ser incorporados às Forças Armadas sem licença da respectiva casa. Repetindo, deputados federais e senadores não podem ser incorporados às Forças Armadas sem licença da respectiva casa. Nós vamos agora para os impedimentos. Eu vou dar só a tipificação. Aí vocês vão pegar a Constituição e ler, certo? Vocês já são quarto semestre, né? Então vocês vão pegar e ler que está lá a tipificação. Então coloque aqui: desde a expedição do diploma. Você coloca artigo 54, vírgula, inciso 1, vírgula, a linha A, vírgula, a linha B. Vou repetir. Desde a diplomação, artigo 54, vírgula, inciso 1, vírgula, a linha A, vírgula, a linha B. Agora nós temos desde a posse, artigo 54, inciso 2, a linha A, B, C, D. Repetindo, artigo 54, inciso 2, a linha A, B, C e D. Bom, além dessas situações previstas no artigo 54, os deputados e senadores podem ainda perder o mandato se faltar com decoro parlamentar. Decoro parlamentar é a postura dele de acordo com a ética, o código de ética deles, né? Também se deixar de comparecer a 1/3 das sessões ordinárias. Se perderem ou tiverem suspensos seus direitos políticos. E também se sofrerem condenação penal transitada em julgado. Então, eles perdem ainda o mandato se faltar com o decoro parlamentar, se faltar 1/3 das sessões ordinárias, se tiver suspensos os direitos políticos e se sofrer condenação penal transitada em julgado, quer dizer, definitiva.
Então coloca: além das proibições previstas no artigo 54, ocorrerá a perda do mandato nas seguintes situações. Repetindo: além das proibições previstas no artigo 54, ocorrerá a perda do mandato nas seguintes situações. 2 pontos. Letra A: os que faltam com decoro parlamentar. Vou repetir: os que faltam com decoro parlamentar. Ponto e vírgula. Letra B: os que deixarem de comparecer a 1/3 das sessões ordinárias. Repetindo, letra B: os que deixarem de comparecer a 1/3 das sessões ordinárias. Ponto e vírgula. Letra C: se perderem ou tiverem suspensos os direitos políticos. Se perderem ou tiverem suspensos os direitos políticos. Ponto e vírgula. Letra D: se sofrerem condenação penal transitada em julgado. Letra D, repetindo: se sofrerem condenação penal transitada em julgado. No item 15, nós temos o quórum. Quórum de instalação e presença, o que é o número mínimo de deputados ou senadores, depende da casa, para que se possa iniciar uma sessão. Quórum de votação é o número de votos para aprovar uma determinada matéria. Quórum de votação. Este quórum de votação envolve 3 tipos de maioria: maioria relativa, maioria absoluta e maioria qualificada. Então vamos colocar primeiramente o quórum de votação. Conforme eu falei, é o número necessário de pessoas presentes para começar a sessão. Então coloco: número necessário de pessoas presentes para o início dos trabalhos. Número necessário de pessoas presentes para o início dos trabalhos. Quórum de votação: número de votos necessário para aprovação de uma matéria. Quórum de votação: número de votos necessários para aprovação de uma matéria. Aí nós vamos ver o tipo de número de votação. Maioria relativa ou simples. Coloque: maioria em relação às pessoas presentes. Então, se tiverem presente 51, nós vamos ter aí 26. 25 mais 1. Maioria absoluta: maioria de mais da metade de todos os membros de uma casa. Maioria absoluta: maioria de mais da metade de todos os membros de uma casa. Então, se a casa se compõe de 200 membros, para ser aprovada uma matéria por maioria absoluta, ela tem que obter pelo mínimo 101 votos. Metade dos votos dos que compõem a casa.
já é diferente da maioria simples, que é a metade do voto dos presentes. Se tem presente 50, tem que ter no mínimo 26 votos. Maioria qualificada é uma maioria especial para determinadas matérias. Por exemplo, para aprovar uma emenda são 3/5, para admitir uma acusação contra o presidente são 2/3, para aprovar uma lei orgânica dos municípios na Câmara Municipal são 2/3. Isso aí nós chamamos de maioria qualificada. Então coloca, maioria que exige um quórum especial, vírgula, como 3/5 para a aprovação de uma emenda constitucional, ponto e vírgula, 2/3 para admitir uma acusação contra o presidente da República na Câmara dos Deputados. Repetindo, 2/3 de votos para admitir uma acusação contra o presidente da República na Câmara dos Deputados. Ponto e vírgula. 2/3 para aprovação de uma lei orgânica do município na Câmara. No item 16 nós temos a votação simbólica. Votação simbólica é quando tem muito processo atrasado, muito projeto, e ocorre isso principalmente em tempo de campanha eleitoral. Os deputados e senadores vão para o interior e faltam, e acumulam o processo. Aí eles fazem uma votação simbólica, selecionam aqueles processos que não são polêmicos, projetos, né, que não são polêmicos, e a votação é assim: os que concordam permanecem sentados, os que são contra fiquem de pé. Aí ele vota 100 projetos em 5 minutos, entendeu? Então, os que não são a favor, votação simbólica, permanecem sentados, os que são contra ficam de pé. E encerrando o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é um tribunal, mas não está ligado ao Judiciário. Ele auxilia o Poder Legislativo. Ele é o órgão autônomo que auxilia o Poder Legislativo. Então coloca, Tribunal de Contas é órgão autônomo auxiliar do Poder Legislativo. Em seguida, não pertence ao Poder Judiciário. Repetindo, é órgão autônomo auxiliar do Poder Legislativo. Em seguida, não pertence ao Poder Judiciário. Na próxima aula vamos fazer um exercício de revisão, tá? Com perguntas e respostas.